Salve, salve! Estamos aqui para apresentar o projeto História Tem Sabor, de autoria da Associação de Amigos da Biblioteca Pública de Ourinhos, e que tem como orientador, como desenvolvedor, o professor Rogério Cingolani. O projeto foi aprovado no edital da Lei Aldir Blanc, realizado pela Prefeitura de Ourinhos, através da Secretaria de Cultura. O professor Rogério dá aulas aqui na Escola Estadual Virgínia Ramalho, e é mestre em História pela UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Rogério, conta pra gente um pouco do que é o livro História Tem Sabor. Bom, Felipe, o livro A História Tem Sabor é uma adaptação da dissertação de mestrado que foi apresentada ao programa da UEM. Para a produção do livro, nós suprimimos uma parte do texto da dissertação e acrescentamos outras informações, para tornar o texto mais fácil para leitura geral, e também para evitar de publicar todo o trabalho, que é bem mais volumoso do que as 120 páginas que o livro acabou sendo configurado. Essa é uma edição resumida, então, do que foi a tese do seu mestrado, né? Eu não diria que é uma edição resumida, eu diria que é uma outra coisa. Outra coisa. Ele não é mais a dissertação, porque não tem a parte da discussão teórica a respeito da história e do ensino de história, mas ele manteve parte dos capítulos que tratam a respeito dessa cultura alimentar, que é o que é discutido aqui no livro da cidade de Ourinhos. Certo. Rogério, o que através desse estudo, o que ele revela da história da cidade? Assim? Bom, quando se fala em alimentação, você pensa em vários aspectos, porque a alimentação, ela é, do ponto de vista da história, bastante complexa. Você não fala só do alimento propriamente dito, mas da economia ligada à produção e ao comércio desse alimento. Você fala dos estabelecimentos de venda desses alimentos, A alimentação, ela é um item do cotidiano que ele pode ser tratado tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público, Então são muitos aspectos. A pesquisa procurou abordar todos esses aspectos: a produção, a industrialização, o comércio e o consumo. E, é claro, a representação simbólica do alimento, Para os católicos, talvez o maior simbolismo seja a hóstia, que é de trigo, Ô, Rogério, você que está nas escolas, tem o dia a dia com os alunos, como que você acha que esse livro pode ajudar a motivar os alunos a estudarem sobre os hábitos alimentares do passado da cidade? Assim? Na realidade, eu acho que o trabalho vai além da questão dos hábitos alimentares. Quando você fala em ensino de história, em geral, os temas, os fatos históricos, eles estão descolados do espaço onde os alunos vivem, ou seja, o município, a cidade. Então, a ideia da produção da pesquisa, e que acabou resultando no livro, é explorar o passado da cidade. Então, o trabalho contribui do ponto de vista que ele descreve, analisa um cotidiano da cidade que, em geral, acaba sendo negligenciado para os alunos, porque muitas vezes você não tem o material didático e não tem a pesquisa necessária para poder tratar disso em termos locais. Sim, nesse projeto você tem uns kits didáticos, Como que eles podem ser acessados? Como que é? Sim. Depois do trabalho de pesquisa propriamente dito, foi produzido um material didático com 9 sequências didáticas, que tratam de aspectos da alimentação, tendo como referência os documentos históricos de Ourinhos. Esses kits, esse material didático, que formou um kit composto por 9 cardápios, ele está disponível online. Para quem tiver o livro, você vai poder, aqui na orelha da capa, você tem um QR Code, você
usa o seu celular, aponta a câmera do seu celular e fotografa o QR Code, você vai ser encaminhado para um drive onde os 9 cardápios sobre o passado alimentar de Ourinhos estão disponíveis para baixar, né, de graça. Né? Que legal. Quem tiver o interesse em adquirir esse livro, como é que faz? Sim, o livro, inicialmente, ele não vai ser vendido, ele vai ser distribuído, né, para as escolas de ensino fundamental de Ourinhos, tanto as escolas da rede municipal quanto da rede estadual, né, e as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, elas podem escrever para a ABIP, né, Associação de Amigos da Biblioteca Pública. O e-mail da ABIP, e depois na edição talvez a gente coloca lá. Sim. Talvez você possa colocar, é aabipourinhos@gmail.com. Rogério, só lembrar mais uma coisinha que é a base do seu livro, né, que é o estudo dos jornais antigos da cidade. Né? Só frisar isso, que foi a partir de uma iniciativa que aconteceu já faz 10 anos, acho que já vai fazer 10 anos, que é o Memória em Movimento da BIP, que ficou registrado isso aqui e que tem isso online, né, no site do Tertuliano, que é onde você pesquisou. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi fazer essa pesquisa nos jornais antigos. Sim. A base do trabalho de pesquisa foram jornais, né? 3 jornais que circularam no passado de Ourinhos, né? O jornal Voz do Povo, o jornal Diário da Sorocabana e o jornal Progresso de Ourinhos. Esses jornais, eles foram, como você disse, digitalizados num projeto da Associação de Amigos da Biblioteca Pública que se chamou Ourinhos Memória em Movimento, né? Esse acervo de jornais, ele serviu de base para a pesquisa, né? Além do acervo de jornais, para compor esse cenário do cotidiano alimentar de Ourinhos, foram utilizados também 2 obras de memorialistas da cidade. O clássico livro do Jefferson Del Rios, né, Ourinhos, Memórias na Cidade Paulista, e o livro do professor Norival Vieira da Silva, né, Ourinhos e Crônicas. Quando nós começamos a pesquisa, nós estávamos muito interessados em ter um caderno de receitas que tivesse sido produzido aqui. E nós, felizmente, conseguimos um caderno de receita que foi compilado na década de 1940 pela senhora Maria Lúcia Nicolozzi Cury. Então, o acervo documental do projeto de pesquisa, que teve como resultado os kits didáticos e uma parte da descrição desse projeto de pesquisa que está no livro aqui, História Tem Sabor, né, ele é resultado da conjugação dessas 3 fontes históricas: os jornais do acervo da ABIP, os livros de memória de Norival Vieira da Silva e do Jefferson Del Rios e o caderno de receitas da Maria Lúcia Nicolozzi Cury. Tá? Muito legal. Então, vamos falar aqui, quem tiver interesse, né, os hábitos alimentares da nossa cidade lá em 1920, década de 30 até final da década de 70, né, o livro História Tem Sabor, do professor Rogério Cingolani, pode ser adquirido. A gente vai colocar as informações logo após o final da entrevista. Tem muita coisa legal aqui, então você que se interessa pela história da cidade, pela história do seu país, fica a dica, a história tem sabor. Obrigado, Rogério. Obrigado. Muito obrigado a todos.